flor chapada, o paraíso é aqui. Aqui no cemitério em estilo bizantino, só para entender por que se diz cemitério bizantino e não é bizantino. Nós sabemos que aqui teve uma influência europeia grande na época da mineração do diamante. Isso ocorreu lá de 1844 a 1880. Né? E na mesma época que passava um grande surto da epidemia de cólera. Então morria muita gente aqui. E aí houve a necessidade de tirar o cemitério da igreja. Por quê? Porque sepultava na igreja, o pessoal ia para a missa e contraía a doença novamente. Né? Então, para tirar da igreja, o melhor lugar foi aqui, porque fica em cima da serra, não tem contato com o lençol freático, né? Não vai ter acesso à terra, então, e contra o vento. Né? Além de estar contra o vento, está aqui no pé da serra, longe de todo mundo. Então, para quem estava morrendo de uma epidemia, né? E como aqui tinha muito europeu, uma influência europeia grande, nós sabemos que era uma moda na Europa na época se construir cemitério no estilo gótico e bizantino, então teve-se a ideia de construir esse cemitério aqui no estilo gótico bizantino, né? Só que nós sabemos que na época a Igreja Católica não aceitava de forma alguma que se desmembrasse cemitério de igreja. Então, quando começou a construir o cemitério aqui, que seria no estilo gótico e bizantino, foram avisados. Foi demolido o cemitério em Salvador, porque construiu-se uma capela. Então, para não acontecer isso aqui, teve de abrir mão do estilo gótico e do bizantino e fazer os túmulos também em forma de capela. Né? Então, isso que faz com que esse cemitério não seja bizantino. Esse é o motivo que ele não é inteiramente bizantino, porque teve de fugir, abrir mão do estilo gótico e o bizantino, fazer túmulos também em forma de capela, que descaracterizou um pouco do bizantino. Então ele ficou parecendo o bizantino, né? Mesclando bastante o gótico, mas por conta desse acontecimento, né? Por que não podia desmembrar cemitério de igreja? Foi uma época crítica, né? Que os protestantes não estavam querendo ser sepultados no cemitério dos católicos, porque todo cemitério era obrigado que tivesse uma capela ou uma igreja. Então os protestantes começaram a construir cemitério. Então qualquer cemitério que você construísse sem uma capela se caracterizava cemitério de protestante. A Igreja Católica ia lá e demolia. Como demoliu o cemitério Campo Santo lá em Salvador. Por conta disso, só foi reconstruído 30 anos depois com aquele cemitério, com aquela capela no estilo gótico que tem lá hoje, né? Então, se tivesse continuado aqui, construir o cemitério sem uma capela, né, no estilo gótico bizantino e sem capela, teria acontecido a mesma coisa. Então, isso que faz o cemitério daqui ser o único do mundo, porque ele parece o gótico, mas não é. Parece bizantino também, mas não é. Esses túmulos em forma de capela dá a ele um estilo único, um estilo próprio, né? Por que não o estilo brasileiro mucujiense? Agora você veja aqui no cemitério o fato da gente estar num lugar que tem poluição de gases. Aqui a gente consegue ver que os líquidos estão mortos. Aqui é o único lugar aqui em Mucugê que você vê essa quantidade de líquidos mortos. Por quê? Porque estamos no cemitério. É um lugar poluído, é um lugar de muitos gases, né? Então isso confirma realmente o bioindicador, como eu disse para vocês lá na trilha, né? O indicador de pureza do ar. Olha aqui, olha ali naquela pedra como está os líquidos mortos. E aí ela segura no líquido ali, nasce, germina e vai tirando tudo que ela necessita da rocha. Depois que ela vai apodrecendo, vai juntando com outro material e aí vai formando. Entre várias outras evidências que nós temos que aqui realmente a Chapada foi mar, entre elas está aqui, ó, as casas de ouriços. Tá vendo os corais de quando ainda foi mar? Isso
A gente vê muito aqui nas pedras da Chapada. Foca aqui, tá vendo aqui, ó? Tudo isso aqui, casa de ouriços, corais, de quando ainda foi mar. Ao caminhar por este lugar, um detalhe chama a atenção quase imediatamente. A forma como tudo foi planejado. Em vez da disposição tradicional encontrada na maioria dos cemitérios, aqui, as pequenas construções formam ruas, criando a impressão de uma verdadeira cidade em miniatura. Essa organização faz com que o visitante percorra o espaço naturalmente, observando cada detalhe da arquitetura. Embora todas as construções compartilhem o mesmo estilo, nenhuma é exatamente igual à outra. Algumas possuem fachadas mais altas, outras apresentam pequenos ornamentos, cruzes ou detalhes que revelam a identidade de cada família. Essa combinação entre unidade e individualidade que torna o conjunto tão marcante. Outro elemento fundamental é a cor branca. Sob a intensa luz da Chapada Diamantina, ela destaca cada linha da arquitetura e cria um contraste impressionante com o verde das montanhas ao redor. Ao longo do dia, conforme o sol muda de posição, as sombras transformam completamente a paisagem, fazendo com que o cemitério pareça diferente a cada visita. Talvez a característica mais surpreendente seja a atmosfera do lugar. Sem perceber, a maioria das pessoas reduz o tom de voz ao entrar aqui, não por obrigação, mas porque o próprio ambiente convida ao respeito e à contemplação. O silêncio passa a fazer parte da experiência. Aqui a gente vê algumas características do gótico e do bizantino. Característica do gótico, que é esse oval, né? Esse oval e o pontiagudo do bizantino. Então, essa é a mistura e as duas características e a forma de capela que eu falei para vocês. Aqui nós não temos o barroco. Nós temos um único túmulo aqui que aproxima do barroco, que ele está ali no canto. Vamos lá para a gente ver? O barroco ele é mais cheio de detalhes. Sol, cara de anjos, caricatura, essas coisas, né, que é do barroco. Uma das ideias do barroco é confrontar, né, o material com o espiritual, né, fazer o homem se sentir pequeno diante de Deus. Isso é uma das ideias do barroco, né? Então ele é mais detalhe, tem mais detalhes, né? E quem escolhia qual seria o formato das lápides? Os próprios familiares ou o cara, a mulher antes de morrer já deixava isso pronto? Não, é porque essas lápides elas não tinham dono, né? Foi construído tudo de vez para atender todo mundo. Então não teve assim, a minha vai ser assim, assim, não. Vai ser esse estilo. Então foi uma coisa pública, construída uma coisa pública, construída. E aí foi enterrando. Exatamente. Uhum. De acordo com a necessidade. Esse túmulo aqui, ó, ele é mais voltado para o barroco. Você vê no barroco aparece santo, anjos e mais detalhes, né? Porque santo, anjo e outras figuras aparecem no barroco. Porque uma das ideias do barroco é confrontar o espiritual e o material, a veracidade da vida em contradição à salvação eterna, né? Fazer o homem se sentir pequeno realmente diante de Deus. Então essa é uma das ideias do barroco. E aí por isso aparece essas coisas que remetem ao céu, né? Que lembra o céu, né? Anjo, santo, sol, né? Aí esse aí, ó, sol, né? Que aparece no barroco. A história dessa lápide, por que ela está aqui em cima? Porque ela é diferente das outras, Lucas? Essa lápide, Isabela, ela foi construída muito depois das outras, todas as outras. Ela foi de um juiz
na verdade, ele era juiz da comarca de Andaraí e gostava muito de Mucugê e transferiu os trabalhos judiciários para Mucugê, né? Então ele era uma pessoa muito amigo da cidade aqui e ele foi assim um marco para a história da cidade, porque Mucugê não tinha luz elétrica, né? Até 1930, mais ou menos, não tinha luz elétrica em Mucugê. E ele chegou em Mucugê e fez a Marcha do Candeeiro. O que é a Marcha do Candeeiro? Mucugê tinha muito rico falido. O que é um rico falido? O cara tinha diamante em casa, mas não tinha o conhecimento de ir em Salvador, vender, atravessar um diamante para ter dinheiro. Então ele descobriu isso e chamou todo o pessoal da cidade e foi na casa dessas pessoas para pedir luz elétrica para a cidade. Logo entendeu que o cara chegou na cidade, o doutor chegou na cidade e queria uma posição política. E estava querendo colocar o povo contra aquelas pessoas que eram líderes também, né, na cidade. Então, esse diamante dessas pessoas foi repassado, essa pessoa pegou o diamante, entregou ao doutor Chamusca, né? Ele foi em Salvador, vendeu os diamantes, né, e montou a hidrelétrica aqui em Mucugê, né? Então, dessa época, em 1940 até 1980, Mucugê tinha uma hidrelétrica aqui, né, no Rio Paraguaçu. Em outra oportunidade, hoje mesmo, se quiser, a gente pode ir lá visitar. Vamos agora, né? Vamos. A gente vai lá visitar o lugar dessa hidrelétrica, né? Então, quando ele morreu, ele deixou esse túmulo dele aqui pronto, com esse formato, que era o que ele acreditava, que é o teocentrismo, Deus é o centro do universo, aí deixou o túmulo nesse formato, né, do doutor Heitor Chamusca. Isso aqui foi o quê? Foi o pessoal que fez depois da morte dele? O túmulo? Não. Não, ele deixou pronto. Ele deixou o túmulo pronto nesse formato, que era o que ele defendia, né, do formato do teocentrismo, Deus é o centro do universo. E assim, como é que a cidade foi permitir que tenha uma lápide assim, diferente de todas as outras? Porque eu vejo que as outras são mais quadradas, redondinhas. Exato. Boa. E essa ela já... Boa. Repare, nessa época, quando fez essa lápide, o cemitério ainda não era tombado, o patrimônio histórico. Então não foi tão difícil assim, né? Então ainda demorou muito tempo para tombar o cemitério. Então hoje, inclusive, ela é tombada. Se você reparar, essa lápide, ela não tem rodízio. Não mexe. Porque esse cara é um cara interessante para a cidade, um cara que faz tudo, né? Isabela, um negócio interessante. Heitor Chamusca, quando ele teve a ideia de colocar a hidrelétrica aqui, houve umas especulações, uma falácia em Mucugê, torcendo contra, que era uma causa impossível trazer luz elétrica para Mucugê, né? E aí ele conseguiu isso. Quando ele conseguiu isso, porque o pessoal falava que era uma causa impossível, ele fez lá no local da usina uma capela da Santa das Causas Impossíveis, Santa Rita de Cássia, e esculpiu o altar de madeira à mão, por ele mesmo esculpiu o altar e está lá. A gente não vai conseguir ver o altar, mas vamos lá ver a capela e ver a obra lá Vamos lá. da usina? Vem com a gente. Vamos lá ver?